Olá, bem-vindo a mais uma aula da TV Ensinar. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre tipografia. Vamos falar sobre o peso da fonte, que é um assunto bem legal, eu acho que você vai gostar. E para falar sobre isso, nós temos que falar sobre as grandes famílias. Por exemplo, a fonte Frutiger, Futura, Garamond, Helvetica, Universe. Eu usei no exemplo a fonte Futura porque eu consegui capturar a tela e mostrar todas as possibilidades de estilo que ela apresenta. Mas, por exemplo, a fonte Garamond, ela tem 12 estilos. A Helvetica tem 50 variações, 50 estilos. Então dá para fazer umas coisas bem dinâmicas usando uma única fonte. Então vamos lá. Algumas fontes possuem essa opção Light, que é para transmitir ser leve, ser elegante, ser ilegível, pode ser. Por exemplo, a fonte Futura Light preta sobre o fundo branco me dá uma boa legibilidade. A mesma fonte branca em fundo preto também me dá uma boa legibilidade. Mas, quando eu coloco essa fonte branca sobre uma fotografia, por exemplo, eu posso ter problemas de legibilidade. Por quê? Porque as imagens elas são impressas com pequenos pontinhos chamados retículas. E essas retículas são formadas pelas cores cian, magenta, amarelo e preto. E dependendo do tipo de papel, ocorre uma coisa que se chama ganho de ponto. A tinta abre. Por exemplo, no papel jornal, ela abre muito. Com certeza, esse texto ficaria borrado. No papel sem cobertura, tipo papel sulfite, teria também um ganho de ponto, mas nem tanto quanto o papel jornal. E já num papel com cobertura, tipo papel couché, o ganho de ponto seria menor. Eu teria uma legibilidade melhor, mas ainda é um risco. Então eu tenho que tomar cuidado onde eu vou aplicar a fonte Light. Eu gosto de trabalhar muito no sistema minimalista, onde menos é mais. E gosto muito de trabalhar com fonte Light. Isso é um estilo meu, mas eu acho que você pode seguir outros estilos e tentar outras possibilidades com outros estilos de fonte. Mas eu confesso, eu gosto muito de trabalhar com fonte Light. E onde eu vou usar essas fontes com estilos Light? Onde eu quero passar mensagem de leveza. Então, por exemplo, se eu quiser fazer algum anúncio comunicando sobre saúde e falar sobre equilíbrio, enfim, passar uma mensagem light, eu posso trabalhar com a fonte light. E aí eu faço uso da imagem, da fonte e da cor. Por que esse ser light ele está nesse verde meio azulado? Não viu a aula de cores? Lá a gente fala que verde é a cor da saúde. Então olha que legal, imagem, tipografia, cor. Eu consigo passar a mensagem de uma forma bem objetiva, bem dinâmica, e ela por si é light. Muito bem, vamos avaliar aqui uma embalagem de um iogurte. Primeiro, observe a quantidade de fontes que foi usado nesse rótulo. Yoplait, que é a marca, beleza, usa a fonte, acabou. Light, está em bold. Iogurte, está em light. Legal, o cara quis que a pessoa, quando fosse pegar a embalagem, visse, lesse primeiro a palavra light. Mas poderia ter sido trabalhado de outra forma. A palavra light poderia estar maior. Iogurte poderia estar no mesmo formato do Yoplait. Enfim, aí eu noto Nature Valley, uma fonte. Granola, outra fonte. Strawberry, outra fonte. Jesus, quanta fonte. O cara que criou essa embalagem gosta de fontes, mas não sabe fazer uma escolha criteriosa de como equilibrar o uso da fonte. Eu volto a dizer, criticar o que está pronto é fácil, mas o que é legal nisso? É você perceber que os designers, mesmo de produtos que estão disponíveis em supermercados, eles também cometem erros. É porque eles não assistiram às nossas aulas. Muito bem. Fonte Condensed. Eu fiz uma comparação aqui, Futura Light, Futura Condensed, Futura Light Condensed. Note que a Futura Light Condensed não é tão light quanto a Futura Light.
Qual é o objetivo da fonte do tipo condensed, do estilo condensed? É ser discreto, ser pequeno, ser exprimido e, às vezes, ser ignorado. Por exemplo, a gente pega uma bula de remédio, no caso, essa bula de remédio ela foi composta em fonte normal, só que o corpo dela é 7. Eu não consigo ler. Tudo bem, estou usando óculos, mas mesmo assim é difícil de ler. Se o designer que compôs essa bula tivesse feito com fonte condensed, ele poderia ter usado um corpo maior e eu teria, mesmo na minha limitação de ter que usar óculos, uma legibilidade melhor. E um outro segredo, eu usaria menos espaço e economizaria papel. Agora note, a palavra medicamento genérico está em fonte do tipo condensed. Por que será? Eu acho que aí existe uma leitura sobre o que é um produto genérico. Ele é um produto que custa menos do que o produto original. Então, pensando em valores, ele é condensed, ele é menor. Então, eu acho que está bem resolvida essa parte no caso da embalagem. Mas na bula, Jesus, eu não consigo ler. Algumas peças, né, possuem informações obrigatórias. E as pessoas, às vezes, não querem que nós leiamos essas informações. Você deve ter observado que em alguns anúncios, quando tem aquelas promoções de 0 IPI, vem um monte de texto que você não consegue ler. Por que você não consegue ler? Porque está numa fonte condensed exprimida num corpo 8 ou menos. Mas essa informação tem que estar lá. Ela é obrigatória. E aqui, com todo respeito ao designer, o encaixe da bolinha azul não se fez perfeito dentro da cruzinha de bolinhas. É só um detalhe. Fonte normal. Fonte normal é para ser normal, ser contínua, ser legível. E eu utilizo a fonte do tipo normal em quase tudo. Em informações longas, informações detalhadas, em tabelas. Agora eu só tenho uma questão, com ou sem serifa? Não sabe o que é isso? Tipografia 1, assiste lá. No caso dessa tabela, ela está sem serifa e está perfeita, porque informação técnica que eu tenho que prestar atenção é fonte sem serifa. Lembra disso? Bora. Negrito ou bold é para ser destaque, ser complementar, ser forte, ser legível. Vamos analisar isso aqui. Onde eu utilizo negrito ou bold? Eu uso em títulos, né? Em jornais, por exemplo, a gente vê os títulos todos em negrito. Subtítulos também eu tenho chamadas em negrito. Linha fina, que em algumas redações é chamado de olho. Enfim, chamadas de anúncios. Destaque em um texto, né? Eu vou lá e coloco um negrito, fica legal, mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Vamos ver essa matéria. Primeiro, vou criticar de novo que está pronto, que é fácil. Economia em itálico. A gente viu lá na tipografia 1 que o estilo itálico é utilizado para transmitir velocidade ou ser grifo. Já está errado. Economia em negrito itálico. Mas beleza, criticando que está pronto. Vencer em tempo de crise não está em negrito, está em heavy. Aí a linha fina, ou o olho, né, que está escrito a Argel apareceu há 3 anos, negrito, beleza. Capitular, a letra B, está em negrito, beleza. Agora preste atenção nesses 2 parágrafos que se iniciam em negrito. Eles chamam a atenção. Isso é perigoso porque eu posso ignorar o texto anterior, eu pulo direto para eles. Então nós, designers, quando nós vamos trabalhar com texto, nós temos que ter essa consciência de que eu posso estar eliminando uma parte do texto. E, na minha opinião, esse início de parágrafo em negrito, ele mata o texto anterior. Eu não vou ler o que está lá no começo. Por quê? O que me interessa começa em negrito. Então tem que tomar cuidado com isso. Seguindo. Heavy ou black? Ser forte. Ser pesada. Ser raridade. Por que raridade? Poucas fontes possuem o estilo heavy ou black.
Mas vamos ver onde eu vou utilizar isso. Usando a mesma matéria do exemplo anterior, vencer em tempo de crise. Quando nós pensamos em vencer, nós pensamos em força. Então está perfeito. O vencer está em vermelho, né? Que é energia, é o sangue, é a vitalidade. E está heavy. Para eu ser um vencedor, eu preciso ter essa força. Então eu posso usar muito bem em títulos ou em marcas. Olha que legal, vitamina AZ. Está heavy, porque essa vitamina vai me deixar mais forte, ela vai cuidar melhor da minha saúde. E aqui também eu tenho essa outra embalagem do Isolate Definition, que também está heavy. Então está muito bem feito. A única coisa que eu não gostei desse anúncio foi desse carimbo gluten free, né? Livre de glúten. Eu acho que poderia ter sido usado uma outra fonte. Mas beleza, eu acho que a coisa está bem resolvida e o uso da tipografia está super adequado. Estilo Extended. Bem, o estilo Extended é para ser espaçoso, né? Para ele ocupar mais o espaço. De repente é legal você utilizar para preencher toda a área onde iria o título, o logo, a marca, enfim. Isso é diferente porque a fonte Extended também é uma raridade. Poucas fontes possuem esse estilo. E a maioria das fontes, como não possui essa variação Extended, no caso aqui eu estou usando o exemplo da fonte Bauhaus, os softwares eles possuem uma opção de largura horizontal, ali do lado esquerdo eu também tenho a largura vertical, mas o mais utilizado é a largura horizontal. Quando eu coloco mais de 100%, eu estou criando, forçando o estilo Extended. Se eu diminuir o valor para menos de 100%, então eu estarei usando uma forma forçada de condensar a fonte. Às vezes fica legal, às vezes não fica, vai depender muito da fonte, mas é uma opção. E onde eu utilizo? Geralmente a gente utiliza em títulos e marcas. Esse produto da Avon, ele está bem característico, né? Porque o próprio nome do produto é Extend, a fonte usada é do tipo Extended. Perfeito. Outline é uma variação onde eu tenho contorno no tipo. Eu acho uma apelação. Tá? E poucas fontes também têm essa opção do tipo Outline. Então é raridade você encontrar fontes com Outline. Ah, mas eu quero usar. Então nos softwares você pode usar a opção de contorno. E eu acho que você deve utilizar o Outline com muito critério. Na minha opinião, não use. Por exemplo, eu estou vendo aqui essa chamada Outskirts Press e eles colocaram o contorno no nome. Por que eles colocaram o contorno? Ah, é para dar mais contraste por conta do fundo. Alternativa A, você errou o fundo. E aí você não precisaria utilizar o contorno. Alternativa B, você errou a fonte. Então, você tem que prestar atenção se realmente vale a pena utilizar o Outline. E só um comentário à parte, o logo da Publish Book é o escudo do Palmeiras antigo, não é não? Fontes como a Helvética, que possuem muitas variações, ela me oferece a possibilidade do Outline. Então tá aí, ó, bonitinho. Mas na parte inferior eu utilizei a fonte Impact. Ela não tem a possibilidade de Outline. Então no Illustrator eu posso preencher o texto e usar o contorno. Mas tome cuidado com o seguinte, às vezes no fechamento de arquivo isso costuma dar pau. Então eu sugiro o seguinte, como você vai utilizar contorno mais em chamadas, faça o seguinte, converta em curva, que aí vira um desenho, e desenho beleza, ele pode ser preenchido e pode ter contorno. Mas sinceridade, eu sugiro que você não use Outline. Tá bom, é uma possibilidade. Resumindo, os estilos das fontes auxiliam na composição e distribuição de pesos nas mensagens. Eu posso deixar a mensagem mais leve, posso deixar média, posso deixar pesada. Então eu tenho que avaliar cada uma das mensagens, definir qual fonte utilizar e qual estilo ideal a adotar. E posso brincar também, né? Combinar light com bold, light com extended,
Eu posso fazer uma brincadeira de trabalhar os pesos usando os estilos de fonte. Conclusão, tipografia é uma área riquíssima do design, explore, estude, pesquise, faça dela a sua maior aliada. E eu penso que os alimentos da criação, tipografia, cores e imagens, elas aumentam cada vez mais a nossa capacidade criativa. Então, devore. Viva a gula!